Matemática de casa, operação de fração com denominadores diferentes usando MMC, mínimo múltiplo comum. Pessoal, nessa videoaula vamos aprender a resolver frações do tipo 3 sobre 4 mais 1 sobre 6. Então, para resolver uma fração desse tipo, a gente tira o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Então, como é que tira o mínimo múltiplo comum de 4 e 6? Bom, para tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, 4,6, coloca a barra, né? E aí eu começo dividindo pelo menor valor que dá para dividir os dois. Nesse caso, 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Novamente, divido por 2, porque 2 dá para dividir por 2. 1. Como o 3 não dá para dividir por 2, repete. Vou dividir agora por 3. Resultado 1. 3 por 3, 1. Repare, o processo de divisão acaba quando esta linha é de número 1. Esses números que eu encontrei aqui, eu vou multiplicar. Então, vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Esse 12 vai vir para cá como denominador comum entre 4 e 6 das duas frações. Agora, a gente tem que fazer os seguintes passos. Primeiro, a gente vai dividir. Então, primeiro dividimos e o resultado multiplicamos. O resultado multiplica o denominador, o numerador da fração. Desculpa, o numerador da fração. Então, primeiro divide e o resultado multiplica. Então, vamos lá, galera. 12 dividido por 4, 3. E 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. E agora é só somar. 9 mais 2, 11 sobre 12. Ok? Resultado 11 sobre 12. Então, primeiro, tira-se o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Aqui pode ter 2 ou 3 ou 4 frações. A gente tira o mínimo múltiplo comum. Neste caso aqui foi de 4 e 6. Então, o mínimo múltiplo comum foi 12. Primeiro divide, o resultado multiplica. Vamos mais um exemplo. Matemática de casa. Estamos aprendendo aí fração para não tutubiar. Outro exemplo. 1/5 mais 2/3 mais meio. Então, para resolver uma fração desse tipo, novamente, tira o mínimo de 5, 3 e 2. Então, quem é o mínimo múltiplo comum de 5, 3 e 2? 5, 3 e 2. Então, primeiro dividindo por 2, repete o 5, repete o 3, 2 por 2 dá 1. Repete porque não dá para dividir. Divide agora por 3, o 5 não dá, repete, 3 por 3, 1, repete 1. Por 5, 1, 1 e 1. Multiplica esses números, 2, 3, 5, 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. O mínimo é 30. Igual 30 aqui embaixo. Agora, a gente tem que primeiro, sempre usar essa regrinha, dividir e o resultado multiplicar. Primeiro divide e o resultado multiplica. 30 dividido para 5, 6 vezes 1, 6. Mais 30 por 3, 10 vezes 2, 20. Mais 30 por 2, 15 vezes 1, 15. 30. 6. A gente pode fazer essa soma da seguinte forma, ó, 20 mais 15, 35. E 35 mais 6, 41. Ok? Nesse caso, fica assim mesmo, 41 sobre 30. Muito bem, matemática de casa. Bom, na videoaula anterior, a gente
aprender um dispositivo que não precisa tirar o mínimo múltiplo comum, né? Então vamos fazer alguns exemplos sem o MMC, ou seja, não é preciso tirar o mínimo múltiplo comum. E aí você vai escolher qual a melhor técnica de resolução. Vamos fazer um exemplo. 1/5 menos 3/8. Então, aqui você teria que tirar um mínimo de 5 e 8 e primeiro dividir o resultado e multiplicar. Mas por essa técnica, não precisa. Primeiro você multiplica o 5 por 8, 5 vezes 8, 40. Faz a cruzinha e realiza as multiplicações. Ó. 8 vezes 1, 8. O sinal aqui é negativo. 5 vezes 3, 15. Repare, ó. 8 menos 15, menos 7. Aqui é positivo ou negativo. Tenho R$8, estou devendo 15. Pago uma parte da conta e fico devendo 7. E 7 é negativo. Portanto, menos 7 sobre 40. Gostaram da técnica? Mas se fosse pelo mínimo, será que dá o mesmo resultado? Vamos ver. Então, tirando o mínimo de 5 e 8, 5 e 8, repare, por 2, repete o 5, 8 por 2, 4. Por 2, repete o 5, 4 por 2, 2. Por 2, repete o 5, 1. E por 5, 1 e 1. Multiplicando aqui, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, o mínimo é 40. Primeiro divide, o resultado multiplica. 40. Primeiro eu vou dividir. 40 dividido por 5, 8. Vezes 1, 8. Menos 40 dividido por 8, 5. Vezes 3, 15. Olha aí, ó. Repare. Deu o mesmo resultado da técnica. Agora, ó, repete o 40. Mais 8 menos 15, menos 7. Legal? Esse método também vale quando temos mais de uma fração. Mais de duas frações. Meio mais 7 sobre 3 menos 1/4. Só que para resolver pelo método sem o mínimo, você tem que agrupar as frações duas em duas. Primeiro eu vou resolver essas duas e o resultado eu faço com menos 1/4. Então, vamos lá. Primeiro multiplica. 2 vezes 3, 6. E agora faz a cruzinha. 2 vezes 7, 14. Mais, porque aqui é positivo. E 3 vezes 1, 3. Menos 1/4. Agora, 14 mais 3, 17, sobre 6. Menos 1/4. Agora, novamente aplica a técnica. 6 vezes 4, 24. Que multiplica. E fazendo a cruzinha. 4 vezes 17. 4 vezes 7 é 28, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 68. Menos 6 vezes 1, 6. 68 menos 6, 62, sobre 24. Repare como aqui termina em par e termina em par, dá para simplificar. Vamos simplificar por 2. Vamos dividir tudo por 2. Igual 24 por 2, 12. E 62 por 2, 31. Não dá mais para simplificar, fica assim mesmo. 31 sobre 12. Legal? Então, técnica muito boa para resolver fração com denominadores diferentes.